Olá, muito bom dia, queridos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia aqui no canal Reino em Pauta, sempre uma alegria estar com vocês, gente querida que nos acompanha, queridos que já se inscreveram no canal, queridos que compartilham, queridos que deixam seus likes aí, muito obrigado. Vamos à frente, vamos seguindo aí nossa série, estamos já na mensagem número 6, com a série O Poder na Mesa Inclusiva. Claro que eu estou falando de relação, claro que eu estou falando de relacionamento, amados, entre o homem e Deus, mediante as coisas que acontecem. E o assunto dessa segunda parte é a multiplicação dos pães e dos peixes. Amados, é o tratado que Jesus estava fazendo com esse milagre. Deixa eu falar uma coisa para você. Todas as coisas que acontecem, existe um tratado, existe um tratamento, existe um propósito. O Senhor tem um propósito para todas as coisas. Na multiplicação dos pães e dos peixes, o Senhor tem um propósito. Qual é o propósito? Se relacionar em uma mesa que é inclusiva. Porque a relação na mesa, se eu entender apenas sentar numa mesa, comer e conversar, vai ficar uma relação externa, né? Não vai ter vida. Agora, quando se fala uma relação na mesa inclusiva, né? O poder na mesa inclusiva, estamos falando do entendimento literal de Cristo em nós, o entendimento literal de Deus em nós. Aleluia! A palavra é muito clara acerca da casa favorita de Deus, que é o nosso espírito. Ele habita dentro de nós. A partir daí, ele quer convencer o nosso homem interior, a nossa alma, né, a nossa vida, de que Jesus Cristo é o Senhor. Então, Felipe e André, como eu já falei nas mensagens anteriores, eles andavam com Jesus, mas de repente não tinham tido uma experiência pessoal. Oxalá que com o milagre dos pães e dos peixes, eles possam ter tido uma experiência muito pessoal com o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Todos os homens e mulheres, todos os seres humanos, precisam ter uma experiência pessoal com o Senhor. Há uma necessidade no nosso interior disso. Quando Deus fez o homem, ele já fez o homem com uma lacuna no seu espírito chamada comunhão. Essa lacuna chamada comunhão é um tipo, podemos entender assim, uma casa que ele fez no nosso espírito para ele morar. E a grande questão é que antes do entendimento e da chamada, da confirmação da chamada, nós tentamos preencher essa lacuna com um monte de coisas. E não conseguimos. Agora, quando o Senhor entra nessa lacuna e ali ele faz morada, irmãos, nós começamos a ter entendimentos profundos das coisas de Deus. Eu chamo isso de uma experiência pessoal, é algo extraordinário, é algo tremendo, é algo que muda, que transforma, é algo glorioso. Então, com esta palavra, que nós possamos ter uma experiência muito forte com Deus, irmãos, acerca do poder na mesa inclusiva. Né? Precisamos entender que nós não cremos em Deus, amados, porque temos medo de ir para o inferno, não. Nós não cremos em Deus porque queremos somente uma cura para o nosso corpo físico. Nós não cremos e não servimos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar. Nós cremos e servimos a Deus por aquilo que Ele é. Nós cremos porque Ele nos chamou, porque Ele nos separou. A Bíblia é clara, a Bíblia diz, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, esta é a gloriosa vontade de Deus. Muito bem, para continuar aqui no texto de João capítulo 6, eu quero pontuar com você algumas coisas muito importantes, que é no versículo de número 10. No versículo 10 diz assim, disse Jesus, abre aspas. Quando abre aspas, tem alguma coisa importante guardada aí dentro. A aspas revela uma caixinha que tem algo revelador aí dentro. Mandaram o povo
assentar-se, fecha aspas. Por que não mandou o povo ficar de pé? Não era 5.000 homens? Vamos supor que tivesse mais 5.000 mulheres? São 10.000. Vamos supor que tivesse mais 2.000 crianças? Entre adolescente e criança são 12.000. Já tem pessoas que falaram que eram 15.000, mas vamos chutar aí entre 10 e 12.000, né? Então, mandou o povo assentar-se. Esse assentar-se aqui me reporta algo mais profundo do que simplesmente sentar numa grama. Porque sentar numa grama, você pode sentar e meia hora levantar. E não passou de uma experiência vazia. Sentou, levantou, uma coisa natural, normal, corriqueira. Assentar aqui para mim representa ter uma experiência pessoal com o Senhor no que diz respeito ao milagre, no que diz respeito à multiplicação, no que diz respeito, amados irmãos, à alimentação. Jesus multiplicou o quê? O pão. Quem é o pão? O próprio Jesus. Então aqui para mim existe uma revelação. Jesus agora, irmãos, está mostrando para eles que ele é o pão que alimenta. E ele se multiplica organicamente. O milagre da multiplicação me mostra uma multiplicação orgânica, que acontece hoje. Se você comeu esse pão te nutriu, e você abre a boca e libera esse pão se multiplica em mais um, mais um, mais um, mais um, e cada um multiplica cada um, e de repente tem uma multidão servindo a Deus. É assim que funciona o Evangelho. Tá? Então, amados, o Evangelho, o conteúdo do Evangelho é multiplicação. A mesa é multiplicativa. Essa mesa inclusiva, ela é multiplicativa. Porque o que sai do interior, irmãos, é que é importante, não é o que entra. É aquilo que sai. Um dia repreenderam os discípulos por comer sem lavar as mãos. E Jesus falou, viu, se preocupe com aquilo que sai, não com o que entra. Né? Porque de repente o coração está cheio de maldade, sai maldade. Então por isso é importante entender. Ele pegou o verso 10 e disse, assentai-vos. Olha só, mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos assentaram, e era cerca de 5.000 homens. Verso 11. Então Jesus tomou os pães, deu graça, repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e o fez mesmo com os peixes. Irmãos, primeiro, ele mandou assentar, depois ele deu graça e repartiu com quem estava assentado. Então, quando a palavra é específica, sim, eu entendo que se alguém estivesse de pé, não era levado a comida até ele. Irmãos, quando uma pessoa se senta, ela desarma. Ela desarma. Você nunca vê um soldado com uma arma sentado. Você vê ele sempre preparado. Quando Deus manda sentar para ele alimentar, Deus está querendo dizer, creio em mim e tudo vai acontecer. Pedro, sabendo dessas coisas, ele disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Ele mandou o povo assentar. Desarmem. Eu sou o pão. Ninguém precisa questionar, ninguém precisa perguntar, ninguém precisa falar, posso comer mais do que um? Não. Eu sou o pão e sou abundante. Jesus Cristo é o pão vivo e ele é abundante em tudo. Por isso eu quero pregar para você agora e dizer para você descansar. O milagre está à sua porta. O milagre está na mesa, inclusive. O milagre está dentro de você. Você já está dentro do milagre. Então você tem que fazer o quê? Descansar a sua cabeça. Você tem que acreditar que Jesus Cristo é o Senhor. E que todas as coisas estão sob o seu comando. E que nada acontece sem Ele permitir. Nem mesmo um fio de cabelo de sua cabeça cai sem que o Senhor permita. Então, irmãos, né, esse povo, essa multidão tinha que ficar
tranquila. É o que Deus está pedindo nesse momento para você. Você tem condições de se tranquilizar em Deus? Você tem condições de crer que Jesus está dentro de você, preencheu a lacuna e agora ele será o governo da sua vida? A Bíblia o chama de príncipe da paz, lá no livro de Isaías. Príncipe da paz. Irmãos, ele é o príncipe da paz. Se ele é o príncipe da paz, aonde ele está tem governo, tem cura, tem libertação, tem salvação, tem restauração, tem tudo. Porque paz é governo. Paz é nada quebrado, nada destruído, nada fora do lugar. Tudo dentro do lugar. Aí você fala para mim, mas pastor, eu creio em Deus, eu sirvo a Deus e está tudo fora do lugar na minha vida. Irmão, que tal você não olhar para a multidão? Lembra de Filipe e André? Olhou para a multidão. Filipe disse, impossível, 200 denários não sustenta esse povo nem com um pedaço. André disse, tem 5 pães e 2 peixes, irmão, que é isso para tanta gente? Agora, se você continuar olhando para a multidão, você vai continuar duvidando. Você vai continuar murmurando. E aí vai ficar complicado a cada dia. Então vamos tirar os olhos da multidão. Vamos olhar para aquele que está conosco, aquele que está dentro de nós, e vamos crer no nosso milagre. Receba agora. Pai, muito obrigado por mais um dia, por mais uma palavra, que o Teu Espírito Santo continue liberando vida em nossas vidas e que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, abençoe os meus irmãos, tocando em cada um, ministrando para a honra, a glória e o louvor do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã.